Agosto Lilás, aquele lacinho que traz pra gente a lembrança sempre de cuidar umas das outras. Mulher feliz, mulher alegre, mulher bonita e mulher bem-sucedida cuida uma da outra. E a minha obrigação aqui é cuidar, trazer a voz que eu tenho, trazer o comprometimento que eu tenho com a profissão e trazer realidade para as mulheres que estão em casa agora acompanhando a gente, ou para os homens que amam a mulher, que conhece ali uma mulher que está passando por uma violência doméstica. Eu me lembro muito, em meio a tantas entrevistas que já fiz na vida, eu entrevistei essa mulher que vai conversar com a gente agora, e ela disse assim, são 10 anos para uma mulher sair de um ciclo de violência. Vou conversar com a doutora Débora Mafra, foi durante 10 anos delegada titular da Delegacia da Mulher, está aposentada da Polícia Civil, mas não parou, não. Ela continua fazendo palestra, continua estudando sobre a violência doméstica e trazendo sempre para a gente o que a gente pode fazer para poder melhorar a vida das mulheres, trazendo soluções para isso. Obrigada por estar aqui com a gente hoje, Olha, eu doutora agradeço o Débora. convite, Márcia. Para mim é uma satisfação muito grande estar com você aqui e com o público que está em casa, que realmente é um assunto que nós vemos todos os dias. A gente liga a televisão, uma mulher sofreu violência, duas mulheres sofreram violência, feminicídio. Quer dizer que o Brasil ainda pode-se falar que é comum a violência contra a mulher. Não é normal, mas é comum. Não é normal, mas é comum, né? É muito triste essa situação ainda. A gente fez uma reportagem, vou pedir para a Brenda, junto com o Alessandro, puxar aí, que eu não pedi antes, mas acabei de me lembrar, a reportagem daquele jogador de basquete, se eu não me engano, que deu 61 socos no Isso. rosto da namorada. Ela estava com ele ali por volta de um mês, mais ou menos, acho que era de 1 a 3 meses, acho que era um mês, bem Bem início. recente, né? Um E relacionamento ele está recente. preso, e a notícia que nós tivemos hoje, no dia que a gente está aqui gravando essa reportagem, é que ele foi agredido na delegacia. Foi agredido pelos outros presos, porque ele não tem ali nenhum motivo para ficar isolado, até porque ele não é de facção criminosa, não é alguém da autoridade que enfrentou processo que pode correr risco de morte e tudo mais, mas assim que tiver aqui a gente coloca a reportagem, porque a gente fez essa matéria. 61 socos. A gente vê nas imagens um, um surto que depois ele alegou ter sido claustrofóbico. A gente Isso. vê bem na porta do elevador, o elevador com a porta aberta, e ele alegou ter tido um surto claustrofóbico. Em vez de ele quebrar a mão dele na porta ou na parede do elevador, ele deu 61 socos na E mulher. quantas vezes ele já tomou elevador na vida com outras pessoas? Aí que a gente vê que não teve surto, mas sim uma tese de defesa. Tá Isso aí, é um ó. absurdo. Olha o tamanho do rapaz. É perto de uma moça que levou 61 socos em 34 segundos. Nossa, que Quer voracidade. dizer que ele utilizou o tempo todo as mãos batendo nela. Quando parava o elevador, ele parava de bater. Acabava o surto. Quando dava uma parada o elevador, ele parava e depois ele retornava. Para você ver que até a moça, ela pediu um papel no hospital que ela não conseguia Isso aí é falar. uma notícia de hoje, que ele foi agredido na polícia ali, ó. Foi, mas não chega aos pés do que aconteceu com ela, que ela Não. está reconstruindo o rosto. Ela está tendo reconstrução no rosto. E casos como esse a gente já viu em Manaus também parecido, mulheres que perdem até a visão, perdem a vida, ficam cegas, assim, totalmente com tiros, com socos. Então a gente percebe que é muito difícil para a mulher, que nós não temos a mesma força física, então é uma covardia um homem que atinge uma mulher dessa forma. Como eu sempre falo, separe. Não estou falando que está fácil conviver com aquela mulher, de forma alguma. Eu acho que Não você é. tem a sua vida e ela dela, mas agir dessa Fisiculturista é outra maneira, história já. O já fisiculturista é outra, flagrado agredindo a sim, namorada e vídeo gera revolta nas redes sociais. Esse também saiu com a mão quebrada de tanto bater na na, moça. na, na moça. Saiu com a mão São casos quebrada. que a gente percebe como essas mulheres estão no ciclo da violência. Seja relacionamento recente ou não, o que a mulher tem que querer sempre daquele homem é o respeito. Independente de qualquer coisa, respeito. E a gente está mostrando aí pelas mídias
que o que está faltando é o respeito. Não são pessoas que não estudaram, não são pessoas que não teve nenhuma chance na vida. A gente vê que são pessoas de uma classe média até classe média alta Sim, que estão agindo que dessa tem uma forma. profissão ali, a mulher tem profissão, o homem tem uma profissão. Sim, teve um feminicídio agora dentro do Alphaville, em São Paulo. Pra Que é você um dos ter uma bairros noção. mais nobres, né, Do Brasil. do Brasil. E o rapaz, o senhor, matou a esposa ali dentro daquele apartamento. É porque dinheiro não cura carência, dinheiro não cura a falta de educação emocional, dinheiro não trata isso, né? Não, A não. gente sabe que o caráter que se tem quando não se tem dinheiro, ele só piora quando se tem dinheiro. Olha aí, ó. Olha lá. Ele tava no... Olha a rapidez. Olha a brutalidade. Olha a porta fechando ali, viu? Então, ele já batendo nela e não tem motivo, como tem pessoas que falam, mas qual foi o motivo? Não precisa ter motivo, que bater é crime de qualquer forma. É, não tem. Não tem Nossa, motivo para agir. Que loucura, que E loucura. ele bate sem parar, tá vendo? Ele faz como se fosse soco naqueles sacos, né? É, nossa, que loucura. É uma violência. Ela, como falo, está reconstruindo o rosto. Não é coisa fácil reconstruir o rosto. Não, são muitos ossinhos Fora as pequenininhos sequelas e que ela tudo, pode né? ter sobre isso, né? Eu sei que ele foi indiciado por lesão corporal. Se fosse comigo, eu teria feito uma tentativa de feminicídio. Tentativa de feminicídio. Porém, que a gente não está vendo também como está o inquérito policial para a delegada tomar uma decisão assim. Mas mesmo assim, o que mais importante é que ele foi preso. Esse é o mais importante. Doutora Débora, a gente via muito, como a senhora falou aí agora há pouco, que não existe mais essa violência em classe social. Todas as classes estão sujeitas à violência. A diferença é que muitas vezes a classe A, B esconde a violência, não vira escândalo, não vira confusão e tudo mais. Enquanto que na classe C, D, vira briga de vizinho, porque vai para a rua, grita, chama de um monte de coisa, todo mundo acaba tomando conhecimento. Porque as mulheres ainda se sujeitam a um relacionamento violento com um homem por dependência financeira? Olha, o primeiro é dependência emocional, Márcia. Isso eu falo pelos 10 anos que eu estive na frente da Delegacia da Mulher. Que muitas mulheres hoje trabalham, não depende economicamente daquele sujeito, porém tem o emocional. O emocional é primeiro lugar do que o financeiro e econômico. Em segundo vem o financeiro e econômico. Mas o emocional da mulher... Márcia, eu já atendi médica que apanhavam quase cotidianamente e ela estava nesse ciclo de ir denunciar, querer tirar, não, mas agora não tira mais, doutora. Vai ficar, ai, pelo amor de Deus, tem que voltar, eu vou lá no Ele juízo, é pai dos vou na meus justiça, filhos. eu não fico sem ele. Ela chegou ao ponto de falar assim, doutora, eu apanho há 20 anos. Se eu aguentei até agora, eu vou aguentar até o final. A médica. A médica. Então, para você ter uma noção que ela é uma mulher estudada, não dependia financeiramente, fora outras mulheres que a gente considera na sociedade como madames, que têm uma vida profissional, são executivas, que sofrem isso. De chorar ali, porque na verdade ela nem queria ter o sentimento que ela tem. Porque ela para de se amar, que o ciclo da violência faz isso com que a mulher pare de se amar. A autoestima dela vai sendo e minada, ela fica, né? na verdade, presa psicologicamente àquele indivíduo. E ela nem se sente vítima de violência. Quando ela chega na delegacia, já teve muita violência na vida dela. Começa com a violência moral, que a mulher não percebe. Xingamentos, difamação, calúnia. E ela pensa assim, não, o casamento é assim mesmo. Minha amiga reclama que o marido dela xinga ela disso, daquilo. A minha mãe sempre foi assim também. Casamento é assim, homem é assim. Eu que tô sendo dodói demais. Não, mas eu vou ser firme. Eu vou xingar ele É igual também. aquela famosa frase, todo homem trai. Todo Isso. homem não. Sim, né? isso mesmo, Isso concordo. aí é você botar todos os homens do mundo numa vala comum, um rótulo. para querer dizer que porque de repente você conhece alguém que traiu e aí todo homem trai. Não, todo homem não. Não é todo homem. E como nem todo homem também é violento. Claro que não. É que esses daí, toda uma classe masculina. Aí vai para violência psicológica, perseguição, ameaça, chantagem, gritaria, papapá. Ela fala, mas isso faz parte do casamento? Qual casamento não briga? Qual casamento não tem chantagem? Qual casamento não tem ameaça?
E ela vai ficando A gente calada. releva. Violência sexual, mas também ele me forçou, mas eu sou mulher dele. Violência patrimonial, o que é meu é dele, ele que me deu. Na verdade, ele quebrou, doutora, meu celular, mas quem comprou o celular e está no nome dele foi ele. A única violência que a maioria das mulheres entendem, mas nem sempre elas culpam ele, é a violência física. Por que nem sempre? Já aconteceu de uma mulher apanhar muito porque ela deu boa noite pro William Bonner. E ele ficou com ciúme, porque se ela dá boa noite pro William Bonner na cara dele, imagina quando ela não está em casa, o que ela faz. E ela veio se desculpando, falando que ele não teria culpa, que ela errou realmente, que ela não respeitou o marido dela dentro de casa. Quantos anos De casamento? de casamento essa Ela pessoa tinha uns 28 e de casamento tinha 5. Mas eles tinham um código de honra que ela sempre seria fiel e ela achou que ela foi infiel. No final, ela achou que ela tinha culpa. Outra moça que sofreu uma tortura, você deve ter passado na época que você tinha o seu programa, uma moça que sofreu tortura que ele raspou a cabeça dela, ele queimou ela com garfo todinho, ele Sim. esquentava o garfo no fogão e queimava ela, queimou as partes íntimas e os mamilos com isqueiro, não deixava ela comer e fazia ela beber a urina. Ela foi internada. Nessa internação, a gente foi conversar com ela. Na verdade, quem denunciou foi a tia dele que a salvou. Ela falava, não, doutora, mas eu sou culpada, eu traí ele. E nós tínhamos uma relação de confiança que a gente falou que quem traísse ia sofrer punição. E eu contei para ele, estou sofrendo a punição, então eu acho que é um contrato que eu tenho com ele, eu não quero que façam nada contra ele. Uma outra moça sofreu um ataque de chave de fenda no Dia dos Namorados, no coração, por um pouco ela não morria, foi por um tris. O primeiro ato, quando ela saiu da internação, foi pedir para que saísse ele de lá. Eu falei, não, ele já está preso, ele está na penitenciária, não tem o que fazer mais. E a Lei Maria da Penha não para mais. não tem volta. Não tem volta, mas ela foi com uma carta de próprio punho e conseguiu retirar ele da delegacia, falando que era a melhor pessoa, papapá, que ela foi um queria que ele saísse. rompante, que foi um ato único. Isso. Então, para a gente ver o efeito Os emocional. absurdos, né? Eu assisti uma série que me tocou profundamente, que eu não consigo, e eu sou muito assim, eu adoro rever filmes e séries que eu gosto, né? E eu assisti uma série, eu acho que está no Netflix, é Made, o nome da série. É a mesma mesma atriz que fez Substância, é a versão jovem da muito Demi legal. Moore. Sei. É a mesma atriz, ela é filha da Andie MacDowell. Ela é filha da Andie MacDowell. E ela fez essa série Made. Ela sofre violência, super jovem, engravida. Tem a filhinha dela que, para mim, eu fiquei abalada só por causa da criança, porque o homem trata a criança com todo respeito, mas ele faz essa violência ao redor dela. Sim. Né? Joga objetos, quebra vidro, e ela sai de casa. E quando ela vai falar com a assistente social nos Estados Unidos, ela diz, assistente social, você é uma vítima de violência doméstica? Ela, não, a gente só não tem um bom relacionamento. Não, você não é uma vítima, porque se você for vítima de violência doméstica, eu consigo para você um abrigo, Sim. eu consigo para você um auxílio financeiro, segurança para você e para sua filha. Não, mas eu não sou vítima de violência doméstica, ele nunca me bateu. É uma série assim... extremamente profunda, e ela consegue, ela vai... Por que é Made o nome da série? Porque ela vai fazer diária para poder sobreviver e sustentar a filha. Ele vira um bêbado e tudo mais. E do meio pro fim, ela volta para ele ele dá o carro que ela tinha pego emprestado com um amigo lá, ele destrói a vida dela de novo. E ela... Parece uma cena que ela está afundada no sofá, como se ela estivesse num poço, sem saber para onde ir, como sair daquele poço. E o filme ele é para ser assistido só uma vez mesmo, porque é só para se identificar. É pesado, assistir, né, Brenda? Muito pesado, está no Netflix. E uma outra pessoa que a gente também viu recentemente falando sobre violência doméstica, conhecidíssima nas redes sociais, foi a Cíntia Chagas.
Ela dá aulas de português, ela virou um ícone, inclusive objeto de vários memes na internet, e ela se casou com um político conhecido, um deputado federal conhecido em Brasília e tudo mais, e ela disse que estava separando dele por violência doméstica, e os dois mantinham um relacionamento meio de... Ela aparecia com o braço roxo e ela mandava mensagem para ele, porque depois ele publicou alguns prints de WhatsApp, em que ela dizia, olha o que você fez comigo, agora eu estou tendo que passar... Ela levava meio que na brincadeira. Quando a coisa ficou séria, ela abriu tudo, publicou e deu uma entrevista recentemente falando que sofreu violência doméstica, que apanhou. Mas, olha só, é uma mulher rica, extremamente inteligente e extremamente culta, porque ela é inteligentíssima, ela é muito conhecedora da língua portuguesa, e ela diz na entrevista dela, a gente passa pela violência, mas no dia seguinte vem a desculpa, vem o choro. E tudo, nunca mais vai acontecer. Nunca mais vai acontecer. E tudo que você quer é que aquela pessoa volte a ser o homem que você conheceu lá atrás, pelo qual você se apaixonou. Sim, é isso mesmo. E você acha que se você não der aquela chance, aquele sonho que você tem de ver novamente aquilo e viver novamente o que você já viveu, vai por água abaixo. E a gente fica pasmado que a família fala, pensa bem, você é casada, você tem filhos, você muitas vezes depende dele financeiramente. A própria família muitas vezes não dá apoio para essa vítima sair daquele relacionamento. E quantas a gente viu a Ana Hickman há pouco tempo falando também. Então a gente percebe que às vezes a gente está vendo as pessoas na TV, está vendo as pessoas na sociedade, até amigos ou parentes nossos, que não vivem esse mar de rosa que a gente percebe. E, doutora Débora, antes de eu fazer esse comentário, eu quero dizer para você que Manaus registrou cerca de 25.300 denúncias com mulheres como vítimas em 96,9% dos casos. A violência acontece principalmente dentro de casa, cerca de 64% dos crimes ocorrem na casa, no domicílio, 42% das vítimas têm entre 34 e 64 anos. Nos primeiros 9 meses de 2023, foram registrados 2.470 casos de violência psicológica, uma forma de agressão que muitas vezes é ignorada. E, na maioria das vezes, mina completamente a mulher, a estrutura da mulher, o jeito da mulher lidar com seus problemas, o jeito da mulher conseguir sair dessa confusão que ela vive em casa. Como que a mulher começa a sair disso? Como é que a mulher começa a identificar? Geralmente, com campanhas como esse Agosto Lilás, ajuda muito. Que ela começa a ter informações, o porquê Agosto Lilás, o que será que está falando? Televisão falando, o programa da Márcia falando, todo mundo falando. Ela começa a ver que tem alguns sinais na vida dela que parece com aquele, mas será? E ela fica com aquilo na cabeça. Depois acontece a violência física. Geralmente, Márcia, após a violência física, é que a mulher acorda. Tanto que eu falei para você, são 10 anos para uma mulher sair de um relacionamento que ela sofre violência doméstica, para ela perceber que ela é vítima, sim. Porque é muito difícil você falar, você é vítima. Nossa. Eu sou vítima. Será que eu sou vítima? Não, vítima é fulana. Onde que eu vou deixar o macho me bater? Isso. Onde que eu vou deixar o macho me humilhar? Mas já está acontecendo. Já está e você não está percebendo. Você achou que foi uma briga. Você achou que foi ele que foi grosseiro aquele dia por aquele motivo. Ah, mas a mãe dele também fica perturbando. O trabalho dele perturba. Sempre tem algumas desculpas que se dá para que aquele homem fosse realmente o companheiro dela, aquele agressor. Não é aquele agressor, foi um fato que fez ele ficar, mas ele é maravilhoso. Entendeu? Foi o estresse. É muito difícil a gente... Eu sei o que eu não suportaria jamais. Até, né, hoje, a vida que eu tenho, inclusive com um homem que eu vivo em casa, um homem extremamente respeitoso, um homem que a gente nunca discutiu de levantar a voz, e olha que eu sou do Japim, eu saí do Japim, mas às vezes o Japim não saiu de mim, o Japim foi um lugar onde eu me criei, e é um lugar assim que, né, bem complicado lá, viu? Hoje, inclusive, ele é zona preta na cidade, fui criada lá. E eu sempre gritei, sempre fui muito... E
o Robson, ele é um homem que ele nunca aumentou o tom de voz, ele nem fala palavrão. E ele se posiciona, mas ele se posiciona com firmeza, com Sim, carinho. sim. E quando a gente enxerga isso, um relacionamento doente, a gente, normalmente, por exemplo, eu tenho uma amiga que eu conversei com ela sobre o relacionamento dela, ela estava arrasada, ela veio aqui comigo, começou a chorar lá dentro da minha sala, a gente não se via há muito tempo, e ela chorando porque o marido estava enganando, tinha uma namorada, já tinha uns 2 meses, estava humilhando ela em O casa, tempo todo. e a gente fica sem saber o que fazer, porque você mete a colher, eles fazem as pazes, depois não fala mais com você. Sim, isso E é foi praticamente natural. isso que aconteceu, assim. E acontece isso. Isso é normal, Márcia. Você ajudar uma pessoa, a pessoa ficar de mal com você. Inclusive com a Polícia Civil, o que, que acontece? Ou com a Polícia Militar. Depois a mulher volta com ele e vai para a corregedoria contra os policiais que ajudaram Nossa. ela a sobreviver. Porque ele obriga. Ainda tem, você vai ter que ir lá limpar meu nome. Isso mesmo. A culpada foi ela de colocar meu nome na delegacia. A culpada foi ela que contou para amiga dela. Então ela já é culpada o tempo todo. Então ela tenta remediar aquilo em nome de um grande amor que ela não existe mais. Não existe, acabou, não Não existe, existe mais. mais. Eu lembro que uma vez eu recebi uma ligação no programa de uma senhora. A gente recebia muitas ligações ao vivo, era um perigo, né? Porque eles podiam falar qualquer coisa. E a senhora disse, não, eu quero denunciar o marido da minha filha. Eu não aguento mais isso, ele bate nela. Ela está aqui, vem cá, fala com ela. Fala logo com ela, fala. Aí eu fiquei lá parada esperando para ver se a moça, não, eu quero que ele pare de ser assim. Só Eu isso, quero que ele leve um susto. E elas fazem isso na ânsia de o homem parar de agredir. Né? Muitas vezes eu acho que isso deve ter acontecido na delegacia, porque acontece. Não, eu quero só que ele leve um susto, doutora. Porque para ele parar, porque eu sei que ele tem medo de ficar preso, que a liberdade dele é valorosa para ele, e eu quero que ele leve um susto. E ele não muda depois do susto. Não muda. Márcia, eu tenho uma amiga que ela levou uma surra do marido, ela foi expulsa de casa na frente de todos os vizinhos. E ela saiu muito humilhada dali. Ela foi até a delegacia, registrou. Depois ela contou para mim. Na época eu era até delegada lá, mas foi um final de semana. Ela não quis contar para mim na época. Depois ela contou: olha, já resolvi. Tá, e eu dando força para ela. Daqui a pouco voltou com ele. Não voltei, mas eu estou com a medida protetiva. Eu falo para ele: ou me respeita, ou eu vou chamar a polícia militar que você não pode estar perto de mim. Eu falei: você já está errada, porque você também não é para estar perto dele. A medida protetiva, ela vem para ajudar aquela pessoa a se livrar daquele algoz. Da ameaça. E não você usar a medida protetiva para ameaçar o algoz. Que era isso que ela estava fazendo. Exato. Porque ela queria ele do lado. No fim, retornaram, estão juntos até hoje, aí teve audiência. Nossa, na audiência ela falou: eu fiquei muito chateada, frustrada, eu era a vítima. E eles deram uma bronquinha no meu marido, mas em mim foi maior, porque eu voltei. E eu falei: eu voltei sim, porque ele está me respeitando, porque ele está querendo ser bom. Aí eles falaram: mas a maneira como você voltou está errada. Porque ela contava para todo mundo, eu usava a medida protetiva para deixar ele bacana. Ou seja, uma lei, tudo que a Maria da Penha passou, sim, virou um artifício para correção do homem. E não é esse, não é esse o fundamento jurídico. É, né? para salvar aquela vítima, tanto fisicamente quanto psicologicamente. Para ela ficar resguardada daquele ambiente hostil que ela estava. Mas para você ver que a gente não está querendo culpar a mulher de forma alguma, mas está querendo abrir os olhos dela que isso não resolve. 98% das mulheres que morrem em feminicídio no Brasil nunca denunciaram. 2% que restaram, 1,5% retornaram para o antigo agressor. É menos de 1%, Márcia, que fez tudo direitinho, se separou, mas mesmo assim acabou morrendo no feminicídio. Mas é menos de 1%. Já pensou se mais mulheres denunciassem? Se a sociedade toda tivesse ao lado daquela vítima para ajudar essa vítima a sair do ciclo da violência, mesmo que ela venha ficar de mal depois, o que aconteceu com você já aconteceu comigo também. Inclusive amigos homens meus já ficaram de mal comigo porque eu também já indiciei eles
por comportamento inadequado na violência doméstica. Estava lá cometendo violência doméstica. Ele achava que era meu amigo, podia fazer isso, aí a mulher dele foi lá e falou, olha, eu vim aqui porque ele falava, não vai acontecer nada porque eu sou amigo de dentro da casa deles. E ele foi indiciado. Perdi o amigo, mas foi a mulher tarde. tá viva. Já foi tarde. Sim, Não faz também nem questão, eu não quero Vou andar querer com um quem amigo? Não, que também tá não quero, batendo não. nas meninas, Com não, pelo amor de certeza. Deus. Existe aquela história de o homem leva o susto e muda? Olha, eu conheço outra história que é parecida, é que eles vão lá para o julgamento. No julgamento, muitos deles são convidados a participar do SARI. O SARI é um programa da Sejusc, que é 100% de não reincidência. É um programa Sério? psicológico. É um treinamento, né? É É um- uma Na ressocialização. verdade, é aquela psicologia de campo ali, que anda todos eles, homens juntos, e eles ficam lá 100% de não reincidência. Isso é um dos maiores sucessos que quase não se fala dentro do combate à sistema. violência doméstica e familiar. Aqueles que aceitam passar pelo SARI, muitos lá, eu cheguei já aí no SARI, eu gostei do que eles falaram. Doutora, eu tinha aprendido a ser violento. Eu aprendi em casa, com meu pai, aprendi com a minha mãe, que mulher a gente cala ela no primeiro dia com um tapão na cara. Eu aprendi com meu amigo. Poxa, doutora, eu estava jogando futebol e a mulher do meu amigo ia chamar, e ele já esculhambava com ela, mandava ela embora para casa empurrando. Ah, sua bruaca, você não manda em mim. Quando chegava a mulher dele, ele fazia igual, porque ele achava que era um comportamento adequado para um homem. Outros falavam assim, doutora, eu não sei o que aconteceu, eu acho que eu não sabia lidar com aquela situação, deixei minhas emoções passarem, agora eu entendi que eu tenho que segurar a emoção e não colocar para fora da maneira errada. Eu posso colocar para fora, mas não batendo, não ofendendo, não humilhando. Eu não sabia que isso era crime, doutora. Eu achava que era algo normal de um casamento. Então, muitos ali se viam errado e eles conseguem se consertar. Geralmente já é com o segundo casamento que eles se tornam melhores. Não com aquele último, porque quando quebra aquela cerâmica, pode colar com o superbond e você vai ver a racha. Tem mágoas. E são gatilhos que nunca mais acabam, né? Não é bom. Ele tem uma história ali que gera aquele conflito. Eu tenho um posicionamento que muitos colegas, amigos e tudo mais não aceitam. E eu não me preocupo com isso porque é o meu posicionamento. Eu sempre, e eu dizia muito isso no programa, né? Nós dois, eu e meu irmão, nós apanhamos muito. Minha mãe veio do interior e tudo, e minha mãe batia com tudo que ela encontrava na frente. Batia com galho de goiaba, batia com sandália, batia com fio elétrico, tudo. E quando eu ouço a famosa frase, eu apanhei quando eu era criança e não morri, eu sinto pena da pessoa antes de qualquer coisa. E teve um padre muito conhecido que a plateia toda riu, porque todo mundo legitima o espancamento materno. Sim. E que o não padre deixa de ser uma violência doméstica. É uma violência doméstica, e eu vou até fazer aqui a minha defesa. O padre disse assim, é um vídeo que circula na internet, inclusive aí, ele disse assim, minha mãe só me bateu uma vez na minha vida. Todas as outras vezes foram tentativas de homicídio. E a plateia vem abaixo, rindo, achando. E eu vou dizer uma coisa assim, eu sempre digo por que eu sou contra bater em criança, é óbvio. É uma covardia. Porque é uma covardia. O Brasil não tem pena de agressão física, pena punitiva física. E se você não quer apanhar quando você erra, por que você bate numa criança pequena? Se a polícia não pode bater naquele estuprador de bebê, Exato. E ninguém pode bater em ninguém, Exato. não é a mãe que vai ter essa legitimidade de bater em filho, o pai também. Exatamente. Eu concordo com você, Marcia, eu apanhei muito na minha infância também. E hoje eu sou também daquela que propaga que não é nenhum tapinha. Tem que ter respeito com o teu filho e educar. Que não é fácil. Educar não é fácil. Preguiça. Mas você tem que falar. Nós estamos com um neto agora que vai fazer 3 anos, ele nunca apanhou. E ele é educado. Queira ou não, a gente vai falando com ele. Tem hora que dá mais trabalho, tem hora que tem a manha.
Mas é fases de criança, não adianta. Você tem que ter a paciência. Você escolheu botar no mundo, tem que ter a paciência. E aí, hoje, eu vejo um adulto que nunca apanhou, que é meu marido, conversando com ele falou, eu nunca apanhei na minha vida. Ele nunca apanhou nem da mãe, nem do pai, nem de ninguém. Que criança abençoada que você foi. Foi Ele com abençoadíssimo. certeza não devia ser fácil, porque ele não tem cara de Não. que ficava sentadinho jogando Não videogame. mesmo, já tem até abertura em queixo, Então, tudo. tem aquela famosa Tem. cicatriz do queixo, quebrou Tem. o queixo já. Já. Só que hoje eu notei, porque foi o primeiro adulto que eu conheci, que aquela fase todo mundo apanhava. É. Né? Apanhava eu, meus colegas, Um meus adulto irmãos. contemporâneo, assim, Todo né? Mas mundo da nossa apanhava. geração, né? Eu falei assim, nossa, e saiu um adulto, beleza. Uma pessoa que sabe respeitar, Pronto. uma pessoa que entende das leis, uma pessoa. Só que tem uma diferença muito grande. Não tem nenhum problema Não psicológico. tem nenhum trauma. Acabou. Me trata super bem, porque ele não sabe o que, na hora da raiva, pegar e dar um tapa. Exato. Porque muitas mães até batiam os seus filhos na hora que elas estavam com raiva para descarregar emocionalmente algo que estava dentro dela. Não é algo bom. É. E eu vou dizer uma coisa, as crianças, por que eu falei aqui que é preguiça? Porque educar filho e a criança ali dos 0 até os 7 anos, ele imita. Sim. Então é muito difícil você educar pelo exemplo, porque para você educar pelo exemplo, para a criança te imitar, você tem que ser uma pessoa melhor. Sim. Você tem que ser a pessoa que você planeja para aquela criança. Eu tenho uma coisa da internet que eu também ouço muito, quando eu estou falando aqui, vejo se vocês conseguem achar, tá, pessoal? Não tem problema nenhum, não. Que era engraçado porque a mãe estava dando comidinha pro filho, e aí o pai chegava, e aí o filho virava, amor, você chegou? É assim Porque mesmo. a mãe vivia chamando o pai de amor e não dizia, olha o teu pai, olha o teu pai. Esquecia de ter esse diálogo com a criança. E a criança começou a chamar o pai de amor. Mas é assim Amor, mesmo. amor, É o amor. exemplo. É o exemplo. Então, se você não tiver a disposição de dar exemplo, o filho não tem que apanhar. Eu acho uma covardia Não, é completa, covardia. total, completa, total. Por que, na sua opinião, a casa, a residência é o espaço que mais acontece essa violência contra a mulher? Porque é um local fechado. Um local que ele pode ser o monstro que ele quiser ser. Ali, ele vai virar o monstro, ninguém vai querer defender, ninguém vai fazer nada, ele faz o que ele quer, ele manda, ele desmanda, ali no local fechado. Muito melhor. Agora, em locais abertos, acontece também, com menos frequência. Porque como que vai ser aquele homem honrado no trabalho, o melhor vizinho da sociedade, o político batendo na mulher? Quantas mulheres, como você falou, apanham dentro de casa e na rua são tratadas que nem lady. Abre porta do carro. Compra No presente, dia, compra joias, presente. perfumes. No Dia das Mulheres, ele leva na repartição chocolate para todas as amigas. O cara é perfeito. Aí como que ele vai mostrar quem é ele? Ele sabe o que ele faz, por isso que a maioria é dentro de casa. É no escondido, principalmente no quarto. O quarto é um dos locais que mais acontece a violência contra a mulher. Ele sabe o que ele faz até um certo ponto, porque na maioria das vezes ele explica, ele justifica que ele Sim, tem. não, ele sempre Que vai justificar. ela que causou isso, né? Foi ela que fez Sim, ser sim. violento. Na verdade, a causadora, a responsabilidade é toda da mulher. Tanto que ele bate nela e fala, você apanhou por causa disso. Porque você mereceu. Que você mereceu. Olha, você não fez o macarrão que eu queria. Márcia, são relatos que eu escutava isso. O que mais te marcou até hoje? Olha, são tantas coisas, mas esse do macarrão, do Boa Noite ao William Bonner, isso me marcou muito, muito, muito. Teve um outro também que o rapaz tinha viajado, ido trabalhar fora. Quando ele retorna, ele está conversando com ela, de repente ele começa a bater nela, pela traição que ele acha que ela pode ter tido na ausência dele. Eu acho que você me traiu. Meu Deus. Eu acho. Eu estou te olhando aqui, ela fazendo café da manhã, quando vê, ela começa a apanhar tanto em cima do fogão que ela não estava entendendo o que estava acontecendo. Não é que provavelmente você me traiu. Como é que foi o do macarrão? O do macarrão, porque ele não gostava de macarrão parafuso, ele gostava de espaguete. Ela fez o parafuso e não fez o espaguete. Meu Deus. É coisas assim que a gente pensa, mas cabe um
O cara enlouquece com isso? Sim, enlouquece com isso. Uma que passou em todos os jornais. Inclusive tinha o vídeo, né, na época, ele batia na mãe, na frente da criança. E ela tinha 2 vídeos de surras horríveis que ele deu, fora os xingamentos, os gritos. Ele foi preso por nós ali na Delegacia da Mulher. E um motivo, primeiro, ela não guardou uma comida na geladeira. O segundo, ela não foi buscar a bola, que ele estava jogando bola com o filho. Aquilo que você falou, um excelente pai, jogando bola, e a bola saiu do campo e ela não foi buscar. Ela estava no celular sentada, em vez dela ir buscar, que nem gandula, sabe? Ela não foi buscar. Eles subiram e ele bateu muito nela. E no outro dia foi porque ela não guardou um arroz na geladeira, alguma coisa assim. Que ele chegou em casa e o arroz ainda estava fora da geladeira. Então, quer dizer, não tem motivo para bater. Não tem, nem precisa, né? Como a gente falou, já é culpado de qualquer jeito. Mas motivos fúteis, assim, que não tem aquela coisa... na verdade, é tão pura absurdo agressividade. que a gente não consegue achar nenhum fundamento. Não tem fundamento. Para aquilo. Não tem. De tão absurdo que é. Que muitas vezes tem na delegacia, a gente pergunta o que aconteceu para escrever para o juiz um histórico. E vem essas histórias assim absurdas, sabe? Umas coisas assim que não tem pé nem cabeça. Não tem pé nem cabeça. Sabe? Eu sei que teve um caso também que o marido, o sonho dele era ter sexo a 3. E ele encheu tanta paciência da moça, que ela aceitou mais uma mulher na cama. Quando a moça chegou, não deu muito certo, que ela ficou com ciúme. Ela apanhou tanto também. Você não sabe o que você quer. Eu sei que no fim não teve sexo a 3, porque ele bateu nela e foi preso, né? Que a outra fugiu, chamou a polícia, a outra chamou a polícia, porque ela ficou com medo também, que o negócio pegou. Tudo isso acontecendo. Ainda tem essa violência sexual. Tem. O que é essa violência sexual? É aquela violência em que o cara tem um monte de feitiço que a mulher não topa. E ela se sente naquela obrigação de satisfazer entre 4 ele. paredes, tudo é possível e você é obrigada a fazer tudo o que o cara quer. Isso. E não é assim, tem que ser bom para os dois. Tanto que teve uma decisão inédita agora, há pouco tempo, foi essa semana que eu estava lendo, que eu sempre gosto de estar me atualizando, de uma moça que namorava um rapaz, já tinha 2 anos, e ele começou a insistir para que um amigo assistisse a relação sexual dos dois. Ele não ia colocar a mão nela, nada, só para ele assistir, e ela não aceitou. Ela falou, não quero. Aí esse amigo foi, insistiu com ela, poxa, deixa... Eu sou tão colega do seu marido, do seu namorado. Peraí, ele ia namorar com a mulher e o amigo ia olhar. Só assistir. E esse amigo veio, porque ele não se conformou, que o namorado foi lá falar com ela. Ele, poxa, deixa. Ela falou, não quero. Só que ele sempre dormia na casa deles. E nesse dia, o marido deixou a porta um pouquinho aberta. De propósito. De propósito, teve relação sexual com ela. No início, quando ela olhou para trás, ela viu a porta aberta e o cara nu lá fora, olhando o amigo. Ela parou, fez escândalo, foi e denunciou. Eu achei bacana isso. E veio medida protetiva para ela contra o namorado, deu violência doméstica, no nível sexual, de importunação sexual, que eles dois viraram coautores. Que louco. E ela estava deixando ter relação, ela estava tendo uma relação lícita. Para você ver. Aí quando ela olhou, só que ela não autorizou o outro. Ela não tinha autorizado. E ele estava macomunado com o namorado. Com o namorado. Que absurdo. Mas foi uma decisão inédita. Eu achei muito boa essa decisão, porque acontece muitas e muitas vezes coisas semelhantes e muitos delegados... não, isso não teve crime, que teria que ser o seu namorado fazendo alguma coisa. Não. E ela conseguiu ali, eu achei que foi uma decisão muito boa. A gente, quando faz a faculdade de Direito, o professor ele diz, você acha que a lei é justa? E a gente, na hora, ele pergunta isso no primeiro, segundo período, assim, a gente não tem nenhum fundamento ainda para justificar. Eu digo, é claro, professor, é a lei. Não, nem toda lei é justa. Depois que a gente termina, que a gente vai para a labuta, que a gente começa a ver que o legislador, que é o nosso poder legislativo, ele faz a lei de acordo com o que vai acontecendo na sociedade. E tem coisa que é tão bizarra que você não tem como enquadrar. Sim,
A importunação sexual era uma delas. Como tu vai enquadrar e fica lá o pobre do delegado batendo a cabeça, o juiz batendo a cabeça, fazendo às vezes de legislador, porque você não pode considerar uma conduta que todo mundo está olhando e está achando imoral, não tem uma legislação. Então ela é atípica. É uma conduta que não tem, não infringe o nosso ordenamento jurídico, todo mundo está desconfortável, está incomodado, mas o indivíduo sai sem nenhum tipo de punição. Não pode acontecer isso. Os julgamentos, as decisões e os posicionamentos das instâncias superiores acontecem, inclusive com decisões que têm força de lei, ainda bem, eu acho que foi a emenda de 45, a emenda da Constituição número 45, né, que trouxe as súmulas, né, e que trouxe ali a força de lei e tudo mais, e traz aquele comportamento como não tem. Ele não é alcançado pelo artigo porque nunca se imaginou que um namorado, numa ação íntima, fosse botar uma terceira pessoa sem que a outra consentisse. E é uma violação? É uma violação. Ela foi violada, a intimidade dela. Ele viu a mulher nua sem que ela quisesse. Sim. E aí a obrigação do delegado, do juiz, até do advogado, é justamente trazer essa argumentação. E tem que ter. O difícil aqui no Brasil, teve já casos comigo, que realmente não teve lei que amparasse, não tinha decisão, não tinha nada. Incesto no Brasil é consentido. Se for acima de 14 anos... Ai, meu Deus! É uma coisa imoral. Ainda é... Eu tô meio por fora, assim. Eu sempre fui apaixonado por direito penal. Ainda é assim? Ainda é assim. Eu já peguei 2 vezes filhas com o pai. Porque não é estupro, porque o estupro ele só é até os 14, depois dos 14... Isso. A partir do momento que a menina faz 14 anos e ela quer ter relação com quem ela quiser, ela pode. Até com o pai. Até com o pai. Com o irmão, com o primo. Com quem ela quiser. Que não temos uma legislação que venha amparar. Ela não sabe nem o que ela quer, gente. Ela não sabe. Eu peguei uma menina de 15 anos, que a mãe estava... Não era classe social baixa, não. A mãe estava totalmente isolada, e ela falou na minha cara: eu tive porque eu quero e eu vou ter porque eu quero, eu gosto do meu pai, pronto, acabou. E uma outra com 18 anos. As mães que estavam assim, e a gente fica de mão atada, a gente não sabe o que fazer, porque não tem muito o que fazer, que vai fazer o quê? A moça é louca, foi bêbada, a gente fica procurando algum jeito. Mas não, o incesto no Brasil não é crime. Não. Outro que não é crime, que eu acho também imoral, é ter relações sexuais na frente de criança, que o ECA ampara você ter relação para a criança ver. Mas, tipo, se a criança estiver dormindo no quarto, estiver lá no quarto, às vezes acontece de ver, acordar, não é crime, porque eles não estavam fazendo para a criança ver. Que a criança estava dormindo. Que a criança estava dormindo, ou porque a criança acordou e viu, né? Mas não tem uma coisa que ampare isso. Então, a gente começa a perceber, assim... muitas lacunas que ainda faltam. E geralmente acontece algo como foi do Henry, para vir medida protetiva para as crianças, que não tinha medida protetiva, mas precisou o Henry Borel morrer. O Henry Borel foi o do... Aquele menininho que o... Do bonequinho de Judas, que saiu... Não, foi do diabetes. Não, sim, o do vereador. Ok. Que ele foi agredido, né? Foi agredido dentro de casa. Até a morte. Entendeu? Com a mãe presente? Com a mãe presente. Foi necessário ocorrer aquilo para mudarem. O da importunação sexual. Foi necessário um monte de mulheres sofrerem a ejaculação de homens se masturbando em trem, metrô, ônibus. Porque tá direto isso aí e não tinha o que fazer. Gente, eu andei muito de ônibus. Meu Deus, quando pegava um ônibus lotado, que eu ficava lá segurando... a barra lá, sim. Como é o nome daquele negócio? Lá, aquele negócio uma barra lá. mesmo. Poxa, como passava cara safado atrás da gente, e a gente dava cotovelada, e era o ônibus lotado, e sentava ali e a gente ficava com aquele... É horrível, porque tu fica o tempo todo com aquela impressão. Aí o ônibus lotado, empurra, tu consegue sentar. Aí fica o cara aqui em pé, segurando, tu não sabe se ele está fazendo de propósito, se ele não está fazendo, se tu fizer qualquer benção... O ônibus está lotado, minha filha, você quer que eu faça o quê? E a gente fica à mercê daquilo. Fica, e nós mulheres ainda
as mães ensinavam, coloque a bolsa, filha. Em vez de ensinar os filhos não fazer isso com as mulheres, ensinava as mulheres a se livrarem de atos como esse. Porque o homem Porque sempre o teve a homem liberdade. não, o homem meu filho é macho. Isso mesmo. Meu Não, filho. ele vai... Tipo, o comportamento dele é fazer isso. A mulher que tem que se defender. Você que se defenda. Nossa, era horrível. Muito horrível. Nossa, e eu não tinha para que contar. Não tinha, porque eu chegava em casa, minha mãe, coitada, ia fazer o quê? Meu pai, então, ainda bem que meu pai nem vê YouTube, nem podcast, porque ele não pode nem sonhar com isso. Porque eu vou chegar e vou dizer, mãe, olha, vocês esfregaram em mim no ônibus. Sim. Eu vou chegar pro meu pai e dizer isso. Meu pai vai fazer o quê? Ele vai comigo todo dia? É uma situação muito difícil. É muito difícil. É deplorável, uma situação deplorável. E nós mulheres ainda morremos assim por causa do nosso corpo, como foi aquele caso da Vitória, aquela moça lá em São Paulo, que ela estava vindo do trabalho. O pai não foi buscar aquele dia porque o carro quebrou. O pai, deficiente físico, já tinha de buscar todo dia a filha. Aquele dia que ele foi, a moça andando um pouco quilômetros, nem metros, né? O vizinho interceptou e matou ela. É algo assim que a gente não consegue entender ainda, porque nós mulheres somos tratadas assim no Brasil, como objeto sexual. E quantas mulheres não morreram dentro de casa? Tem mulheres que até hoje não se sabe onde estão. A gente vê aquelas séries, investigação criminal, que tem no Prime, que tem no Netflix, e eu adoro assistir aquilo. Eu acho que eu tenho assim, não sei se eu sou sádica. Eu gostava muito do Linha Direta. Linha Direta. Amava. Nossa Senhora. E a investigação criminal são crimes Muito, reais. eu gosto também. Eu sou apaixonada também. E aí eu adoro assistir aquilo. Só que quando tem um final que você não prendeu o indivíduo, eu fico muito doida. triste. Que tem muitos casos que que não tem solução. A gente não vê a prisão da pessoa, a gente não sabe quem foi que matou, e nunca vai se trazer uma solução. Aí a gente fica com aquela sensação de injustiça. E há pouco tempo eu viajei, e num dos passeios que eu estava, nós estávamos com uma agência de viagem, e mudavam os motoristas que nos levavam, a gente foi fazer Lençóis Maranhenses, e um deles, o rapaz, contando que a gente não sei por que entrou no assunto de Linha Direta, ele contou que tinha na cidade dele, lá do Nordeste, um rapaz que chegou do nada, montou um negócio lá, ele fez até tipo uma meio rodoviária, sabe, na cidade lá. Gente boa, casou com uma moça de lá, bacana, amigo da polícia, amigo tudo. Um dia, assistindo Linha Direta, todo mundo da cidade, que era pequenininha, meu Deus, sai esse rapaz. Aí a cidade era pequena, como eu falei, os policiais foram lá, não, fica tranquilo, você é gente boa, a gente não vai denunciar você, a população quer isso, não pode denunciar fulano é gente boa, que matou também uma mulher de onde ele veio, com requintes de crueldade, a esposa dele. Já estava com outra, vida nova, tal. Para você ver, a própria população, muitas vezes, passa por cima daquele erro, e ele tinha, sim, que pagar, claro, por um erro como esse. A vida daquela mulher nunca mais vai voltar. A família fica com aquela sensação de injustiça, de impunidade. Que já no Brasil não tem impunidade. Porque eu falo uma coisa para você, uma pessoa que, como até a Ristoffen, que matou os pais, já está solta. E vários outros que mataram. Eu sou favorável à prisão perpétua. Eu também. Eu não sou favorável à pena de morte, porque infelizmente o país que nunca mais você não tem como reconhecer um erro numa pena de morte. Concordo. Mas uma prisão perpétua, comprovadamente para o indivíduo que tirou a vida de outra pessoa, por que ele tem que viver a vida dele? Não tem. Ele tem que ser retirado da sociedade, porque o bem mais precioso de uma sociedade é a vida. É um tapa na cara da sociedade isso, principalmente a família da vítima. Não, aí tu vê a mãe da Glória Pérez, a mãe da Daniela Pérez. Meu Deus do céu. Olha como aquela menina morreu, ela foi estocada com uma tesoura por 2 psicopatas. Aí os 2 são liberados, um se chama de pastor, a outra está casada com filhos, e casou inclusive com um advogado, e a Glória tem que conviver com isso, com os 2, transitando, vivendo suas vidas, enquanto que a filha agora dela... ele morreu, né?
de coração. É do coração. Morreu aos 44 Morreu. anos de infarto. Foi punição da vida, porque se não fosse a punição da vida, estaria vivo aí fazendo só o que para quisesse. ele, porque a Só outra pra tá a outra continua tá lá, aí, continua do vivendo mesmo jeito. Com o marido, tem filhos e tudo mais. Andando em todos os lugares. Como é que é? Também, do caso Bruno. Também. Cara, ele mandou os cachorros comerem a mulher. Foi essa a conclusão, não foi? Nunca Foi a acharam o conclusão corpo. que chegaram. Tinha um monte de pitbull. Nunca acharam o corpo da mulher. Não. Os advogados queriam que ele fosse inocentado, porque não tem a materialidade do delito, não é isso? Isso mesmo, tem que ter, na verdade, um crime que deixa vestígio tem que ter materialidade. E ele foi um caso raro que ainda bem que ainda foi julgado. Mas como no Brasil não tem punição para ele e para ninguém, a gente verifica uma situação dessa. Imagina isso. Mano, o cachorro comeu a mulher, os cachorros do pessoal. E por motivo pitbulls. fútil, né? E outra, Pensão ele tinha dinheiro, Márcia, alimentícia. ele tinha dinheiro. Tinha muito. Tinha, não ia Fazer faltar para falta. ele. Era até 18 ou máximo 24 anos. Não. Ele não precisava de nada. Menos tempo, aliás, acho que foi menos tempo do que ele foi condenado. Foi. Mas E era filho dele, né? era filho Comprovadamente dele. filho dele. Não, é absurdo. São coisas assim que a gente diz assim, por que os extraterrestres... A outra vai devagar aqui, gente, presta atenção. Por que os extraterrestres não se deram conhecimento ainda do mundo, daqui do nosso planeta Terra? Porque tem coisa tão absurda que ele vai falar, eu vou me meter naquilo, nada. Gente, a nossa civilização já é evoluída, eu vou me meter naquilo. Aquilo ali é uma experiência da humanidade, porque não, é inacreditável. O que te levou à delegacia da mulher? Foi lotação? Foi lotação, acredita, Marcelo? Foi algo assim, eu estava no homicídios, gostava muito de trabalhar no homicídio, porque o homicídio é uma escola, de investigação. Quem passa por ali fica bom delegado, bom investigador, bom escrivão, porque você é um quebra-cabeça. Vem do nada um corpo e você tem que descobrir o porquê que aquele corpo morreu, o que aconteceu para ele ser assassinado. Dali eu recebi um convite para inaugurar a Delegacia da Mulher da Zona Norte. E eu falei, não, vou aceitar esse desafio. Eu achei que era uma chuva, igual qualquer delegacia que a gente vai ficar 1 ano, 2 em cada delegacia e muda. Eu não imaginava que eu ia me identificar tanto. Quando começaram a chegar as mulheres chorando, marcadas, histórias que poderiam ser a minha história, que foram a história que da minha mãe viveu, história que minha vizinha vive. E eu não imaginava, Márcia, sinceridade, que as mulheres sofriam tanto. Porque não está nos olhos, Você acredita, né? que eu achei que eu ia dar uma descansada, que o homicídio naquela época era 4 por dia aqui em Manaus. 4. Meu Deus. Então, era muito. E eu pensava assim, olha, eu devo dar uma descansada na Delegacia da Mulher, vou fazer inquéritos bastante bem feitos. Bem elaborados, bem detalhados. Porque vai ser, acho que 1, 2 por dia. Poxa, vai ser maravilhoso, porque eu acho que tem mais gente que morre do que mulher que apanha. Primeiro dia, foi meio período que ela funcionou, que a parte da manhã foi inauguração. 23 ocorrências só no primeiro dia. Meu Deus. Isso numa delegacia que estava inaugurando, pouca gente sabia que estava tendo a delegacia ali. Então, para você ver, aí depois disso, aqui na Delegacia da Mulher é 60 por dia de boletins de ocorrência. Essa é a média ali. E antigamente, como a senhora muito bem o disse, a Maria da Penha, ela trouxe essa questão de... Foi a Maria da Penha que trouxe de você não poder retirar a denúncia. Sim. Antigamente, a mulher ia lá para dar o tal do susto. Isso. Não, eu quero retirar a denúncia. Era privada, não era? Era uma ação... Era privada, agora não é mais. Agora não é, agora é uma ação pública, ação penal pública. Ou seja, você querendo ou não, ação penal pública incondicionada. Só tem alguns que ainda continuam privada, como ameaça, injúria. Não tocou, ainda continua privada. Que eu acho até ruim, porque uma ameaça eu acho tão forte, sabia? E a mulher pode desistir. E começa. E ela pode desistir em qualquer esfera. Calúnia, difamação, injúria também, ela pode desistir. Mas a maioria deles, principalmente os crimes mais novos, perseguição, importunação sexual, já ou não a pode questão mais desistir. de stalker, né, nas redes sociais. Esse já não pode mais desistir, não. A maioria deles não pode. E como eu sempre falo, eu acho que deveria ter um presídio penal só para violência doméstica. Somente para Porque é tanto preso que não dá nem cabe para misturar. Tem que tratar também.
Eu acho que vale a pena não misturar. Sabia que a maioria os agressores de violência doméstica não são aquele bandido contumaz, viu, Márcia? Não são. Nervoso, Você né? não vê quase traficante, você não vê quase o estelionatário, ladrão, bandido, você não vê, não. Agora você vê advogado, taxista, Médico. enfermeiro, médico, jornalista, empresário, jornalista. de tudo. Funcionário público, juiz, promotor, vê tudo de tudo. Delegado também, até colega meu. Então, eu vou falar uma coisa, você vê de toda E se aplicasse profissão. o SARI, né? É o SARI o nome É do o programa? SARI, é. Se aplicasse, como a senhora falou, que tem 100% deles não não volta, né? A dentro praticar do o crime? presídio, seria muito bom. E eu acho que não deveria ter nenhum tipo de benefício, não, Marcelo. Eu acho que a violência doméstica, porque é muito grave. Olha a diferença da violência doméstica com um roubo qualquer. O roubo, você é roubado na rua, lógico, você se assustou, você apanhou, foi horrível, mas quando você chega na tua casa, você está confortável, você está se sentindo segura, Já tá teu passando aquele ambiente, susto, é. não quer mais ver aquele algoz na tua vida, eu não quero mais nem ver. Agora, a violência Eu não quero nem doméstica, passar por aquele endereço. você está vivendo com o teu algoz. O cara que te maltrata, que te faz mal. Então, eu acho que ele devia... É um mês de pena, um mês lá dentro tendo esse tratamento. É 5 anos, é 5 anos. O tempo de pena não é para ficar fora do presídio, não. Tinha que ficar lá fazendo realmente uma reciclagem, sabia? Para trabalho entender emocional ali, o pra que poder- é desconstruir muitas coisas. Muitas coisas emocionais. Porque isso vem de criança, gente. Vem de criança, Nossa. vem o pai ensinando. Como eu falei, a mãe ensinando. Quantas mães, Márcia, chegaram para mim na delegacia da mulher falando: você não conhece essa moça. Eu falei, mas ela está toda quebrada, seu filho não tem um arranhão. Mas você não imagina quem ela é. Ela provoca, doutora, até conseguir. Ela fez por onde? Ela fez por onde ela merece. Eu falei, olha, a senhora está construindo um monstro fazendo assim. Eu falei, eu não ligo da senhora pagar advogado, a senhora tentar, porque é teu filho. Mas sempre vá falando que ele está errado. Eu estou pagando advogado, mas você está errado. Eu aconselhava as mães, mas muitas mães queriam ser indiciadas juntas e nós fazíamos isso. Como é que é? Tinha a coação, né? Que tem uma coação que eles começavam a coagir a vítima. Sim. Entendeu? A mãe? A mãe do rapaz coagia a nora para que fosse... Tira isso, deixa tira ele isso ser aí. preso. Olha, se ele não pagar mais pensão, eu não vou pagar também. Que olha o que eu vou fazer com você. O que você está fazendo com meu filho, eu vou fazer com você. Aí na mesma hora pegar, vem cá, senhora, então. Na hora. Já quer ir junto, vamos embora. É muito Eu cheguei a importante. prender gente assim. Que legal. Estava lá na delegacia, fazendo flagrante, a moça entrava chorando. Falei, é? Coação no curso do processo. Tá, vai junto também. Não quer ficar junto com ele? Uma Vamos vez ficar. foi a mãe e a irmã dele. Foram as duas juntas. É, porque é todas impressionante. elas. Nossa. Como, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. A mãe, ela não deixa de ser mãe nunca. Né? Ela nunca deixa de ser mãe, mas a obrigação da mãe é dizer o que está errado, o que está certo, orientar. Quando se fala assim, eu vou pagar o advogado para você, eu estou pagando o advogado porque eu quero que a lei seja aplicada, mas que tu não merece, tu não merece. Isso. Acabou. Agora, é impressionante como quando a polícia chega, o cara a mãe grita, a irmã se joga no chão, bate no policial, é uma coisa horrorosa. Quando eu ia gente. cumprir Todo mundo mandado, inocente, meu Deus. mandado de prisão por violência doméstica, nossa, as mães desmaiavam. Porque eu já levei de xingo de mãe. Doutora, a senhora devia estar prendendo bandido, meu filho é trabalhador. E é. Verdade. Eu não vou falar que ele não é, ele é. A gente ia logo de madrugada, na hora que estava até prontinho de fardinha para ir trabalhar. 6 horas, né? Tava bonitinho ele para ir trabalhar. Cheiroso. Sim, tomado só que banho. deu facada, Nossa, deu garrafada, aprontou. E a mãe defendendo, você não imagina quem ela... Ela conseguiu, né, doutora? Ela conseguiu prender ele. Ela conseguiu. Para você ver, é assim, a visão distorcida de muitas mães. Como eu sempre falei, mas senhora, não fale assim. Eu sou mãe também de filho. Você tem que orientar o filho e não fazer ele se tornar um agressor. Que essa agressividade pode se voltar contra você, que é mulher também. Contra as mães, né? Teve uma moça, uma senhora, quer dizer, que ela chegou para mim e falou, olha, eu admiro essa minha nora, viu? Eu apanhava de terçado
Meu marido batia, eu nunca denunciei. Foi uma mulher forte. Essa aí, só porque levou uns gritos, já está denunciando meu filho. Meu Deus do céu, sou uma mulher forte, Sou uma aguentei. mulher, eu apanhava de Ela estava com o terçado. escudo do Capitão América nas costas, Tava. viu, minha filha? Para poder você aguentar ver, terçado. assim, é uma certa ignorância. Que ela achava que ela estava sendo forte, ela não denunciava, não, ela aguentava firme. Tipo assim, é coisa de marido. Agora, essa nora, só porque meu filho gritou com ela. Um Já gritinho de tá. nada. Isso. Uma besteira, um gritinho de nada, gente. Mãe Pra é que ela tá advogada, fazendo? viu? Oxe, é melhor nem ser advogada, porque aposentou, além de viajar e de Sim. curtir o neto. Isso. Como é que estão os trabalhos ainda voltados à defesa da mulher? Olha, eu continuo dando palestras, eu continuo orientando demais ainda e indo em programas como esse aqui, que eu acho que a informação, a orientação sempre vale a pena. E a minha parte política também, né? Eu não deixei de lado, eu acredito ainda na militância da mulher. Eu acho que se nós nos calarmos, as leis nunca vão melhorar, como essas que eu falei, do incesto, Nossa, do sexo na frente de crianças e outras coisas que a gente pode melhorar em muito a vida da mulher. Se for para deputada federal, a vida da mulher brasileira. Se for para deputada estadual, a vida da mulher dentro do Amazonas. Se for como vereadora na cidade de Manaus. A gente não pode esquecer das mulheres no parlamento, que isso faz uma diferença muito grande, que são as leis. Muitas vezes nós mulheres não votamos em mulheres, que é errado. Então eu também não deixei de lado, não digo que é um sonho, viu, Márcia? Que tem gente que fala, é seu sonho. Não, é que eu me acho na obrigação de estar preparada, de saber o que a mulher enfrenta, as necessidades que nós temos, e eu tenho essas condições de estar na frente de um parlamento para poder colocar minhas ideias em prática, onde tive 10 anos como delegada da mulher, sabendo que as mulheres sofrem na violência doméstica e em outras áreas também. Que queira ou não, a delegada da mulher não trata de assédio sexual no trabalho. Porém, elas iam lá e nós orientávamos, eu sabia o que estava acontecendo, precisa melhorar. E sabia como orientar para que ela fosse para o lugar certo. Sim. Mas não podemos também ficar parados só esperando, não. Tem que modificar muita coisa. Eu acho que parece que até 2 anos assédio sexual. A importunação é 5. A importunação sexual. Então é melhor você ser assediada pelo colega de trabalho do que pelo chefe, que é pior para você psicologicamente. Porque você precisa daquele trabalho. Você não está trabalhando porque, eu acho legal trabalhar. Não, geralmente a gente trabalha por dinheiro, porque precisa sustentar a casa, tem filhos, tem sonhos que você quer ter, alguns bens na tua vida. Você precisa. Aí tem aquele algoz, querendo ter sexo com você, trocando o favorecimento sexual pelo teu emprego, aquilo que você precisa, que às vezes você ralou para conseguir. E que às vezes você sustenta não só seus filhos, sustenta mãe, sustenta pai, sustenta irmãos. Sim. E aí já pensou? 2 anos, não vai nem preso. E fica naquela história, é brincadeira. Leva tudo. Não é brincadeira. Ambiente de trabalho não é para piada sexual. Não é. Ambiente de trabalho é para você fazer uma piada de, sei lá, fala de um filme, fala de uma brincadeira de desenho, com respeito ao profissional que a pessoa é. Ficar fazendo piada sexual não é para ambiente de trabalho. E até é bom falar sobre isso aqui, que nem tem homens que falam, então não pode mais paquerar. Pode. Pode e deve, com respeito. Desde que a pessoa tome iniciativa, manifeste de repente seu interesse. Você vai notar que a pessoa está querendo alguma coisa também com você. Você pode convidar para almoçar? Pode. Mas se você levar um não persiga essa mulher. Ela tem o direito de falar que não quer ir. Você quer almoçar comigo hoje, Márcia? Não quero. Tá bom. Não convide mais, que ela já não quer, ela já disse que não. Tenha dignidade, tenha caráter, né? Tenha caráter, respeite o desejo daquela mulher. Você pode falar que a mulher tá bonita? Sim, mas não seja também daquela maneira. Nossa, tá gostosa. Gente. Que gata. Que gata. Pernão, hein? É isso que não pode. Tá bonita, tá bonita. Tá elegante. Respeito, tá elegante. Né? Não, você sempre bonita, sempre elegante. Agora já não vá pro lado do cheirosa, que não dá muito certo. Aquelas coisas que a gente tem que estar orientando. Eu dou muita palestra em empresas
informando os homens, que os homens não sabem isso, não. Eles acham que eles Não, eu estão tava sendo elogiando. homens. Eu tô Porque ela é uma elogiando. grossa. Eu Isso. falei pra ela que ela tava gostosa e Isso. respondeu pra mim atravessada. É uma mulher grossa. Isso. Eu sou um pedaço de pudim pra tu vir dizer que eu sou gostosa? Então, Quem tem que me chamar de gostosa é meu marido. é seu marido. E olha, eu acho o respeito acima de tudo. E é isso que o brasileiro não tem ainda. Não. Falta uma educação caseira, uma educação de base nas escolas também. Queira ou não, tem que ter uma desconstrução do machismo. O homem tem que parar de criar homens, não sei se canibais, sei lá, homens predadores, que é aquele meu marido, meu filho ficou com 3 numa noite só. Cuidado, viu? É. Tem doença sexualmente transmissível, não é só HIV, não. Tem sífilis, tem Tem. gonorreia, Fora doenças de corpo mesmo. condiloma. Hã? Outras vezes que não são nem sexuais, que você pode pegar uma tuberculose. Cuidado. Não, É. mas meu filho, tem que parar com isso, porque aí é daí que tu cria aquela falsa ideia de que homem é aquele que tá com a mulher casada, mas tem que pular cerca, tem que não sei o quê, tem que isso, tem que aquilo. É isso mesmo. Você não constrói uma relação de respeito, você não constrói um homem de respeito. Eu falo até, às vezes, conversando em casa, eu falo, eu acho tão gozado, às vezes, o machismo, o gender, com meu marido, eu falo, o homem começou a ganhar melhor, troca de mulher. Ele troca de carro, troca de casa, troca de mulher. Eu acho interessante E isso. se for Leonardo DiCaprio, o limite de idade são 25 anos. Fez 26, sim. ele troca de mulher Sim, também. já é, porque é que nem carro, né? Tem a quilometragem. Eu queria entender aquela cabeça louca. Não, mas isso é do homem. É do homem. É triste isso, mas foi a educação que deram para ele. Como ele tem dinheiro, então ele pode fazer as vontades que ele tem dentro dele. E nós, Pode fazer o que mulheres, quiser. fomos educadas a ficar com um homem só. Você amar aquele homem até a morte. Até que ele te mate, às vezes, muitas vezes. Quando a gente fala isso, porque muitas mulheres elas relevam e acabam morrendo na mão daquele algoz. Olha, tem caso que nem o da Débora, que está fazendo 2 anos agora que morreu ela e o bebê da barriga dela, né? Aquela menina. Quantas vezes era para ter denunciado? Ela não denunciou. Por quê? Porque ela acreditava nele. Me lembra quase da Débora. Da Débora é uma que estava grávida e ele era casado e ele não queria assumir a gravidez. Uma vez ele tentou uma tentativa de homicídio, ela não denunciou. Nossa. Depois ele falou, não, vamos sair, vamos conversar sobre o bebê. Ela estava no 8º mês de gestação. Nossa. Eu vou sim dar o dinheiro do bercinho, eu vou sim dar o dinheiro do enxoval do bebê, vamos embora. E ela foi. Pela última vez, ele matou ela, tirou o nenê da barriga, sumiu com o corpo, depois foram encontrados. Que loucura isso. Foi uma história assim macabra. Macabra. E por que ela não denunciou? O primeiro que ela era uma menina, 18 anos, e ela acreditava nas palavras dele. E ele casado. Muitas vezes ele queria esconder algo, né? Que era esse relacionamento extraconjugal, que já não existia mais o relacionamento, querendo negar aquele filho, e ela já tinha se conformado, porque via que ele não queria. Aí ele veio e decidiu por si resolver a situação. Está preso. Nossa, ainda bem que ele está preso. Se a senhora tivesse uma coisa para falar para as mulheres, de tudo que a senhora aprendeu, de tudo que a senhora conheceu, para fortalecer as mulheres que estão acompanhando a gente agora, o que a senhora diria? Se amem. Se ame antes de amar o próximo. Porque quando você ama mais aquele algoz, aquele agressor, a vítima vai ser você. Que até você não vai se proteger. Então você tem que amar a você primeiro para poder amar a outra pessoa. Mas nunca deixar de se amar. Nunca deixar que a sua autoestima caia. Nunca deixar a sua personalidade ir para o ralo. Tem mulheres que mudam totalmente, você não conhece mais aquela pessoa. Você fala assim, mas gozada, ela era alegre, ela era feliz, ela conversava com todo mundo, agora não conversa mais. É uma pessoa arredia, é outra pessoa. Então, não se mate. Que é isso que a pessoa faz, às vezes, em nome do amor, um amor doente.
Não vale a pena. E interessante, Márcia, que quando você tem um amor doente, é uma tendência muito grande você só procurar amores desse tipo. Que nem ela acha que o rapaz tem ciúme, o tempo todo querendo saber o horário que ela vai chegar, que roupa, com essa roupa você não sai, não sei o quê. Quando ela arruma um outro que não faz isso, ela fala, ele não gosta de mim, não. Ele tá deixando eu sair com a roupa que eu quiser. Eu falei que eu vou sair com as minhas amigas, ele falou, vai lá, se divirta. Eu tô falando que vou trabalhar só com homens agora. Ele não deu bola. Doutor, eu tô achando que esse cara não gosta de mim, não. É o dedo podre, o nome disso é o famoso dedo podre. Ela sente falta daquela doença. Por isso que tem que tratar a vítima de violência doméstica psicologicamente, para ela melhorar antes dela ter o próximo encontro amoroso, para ela conseguir uma pessoa bem, uma pessoa boa para ela, e não uma pessoa que venha fazer os mesmos atos que a anterior. É impressionante como tem mulheres que gostam de viver o caos. Tem pessoas, não estou dizendo só as mulheres, né? Tem pessoas que gostam de viver o caos. Tem pessoas que se incomodam com a paz, com o silêncio. Tem pessoas que só se sentem bem se tiver algum conflito, alguma confusão. Isso. Porque a paz e a tranquilidade para elas, ela se incomoda. Ela diz, não, vai acontecer alguma coisa ruim. Então, ela quer que o tempo todo esteja ruim para que não aconteça alguma coisa ruim. E ela nunca conhece a paz. É verdade. É um verdade. Você falou tudo, Marcia. É isso mesmo. E vou dizer mais uma coisa. Se apaixone por você. Se ame, como a doutora Débora disse agora, mas se apaixone por você no sentido de você gostar da sua companhia, de você ter seus sonhos, de ter suas metas, de ter objetivos. Não lute, não sonhe só em ter um marido, em ter filhos, porque filhos até você pode ter independente de ter marido ou não, mas tenha metas para a sua vida, sonhe em ser alguém, ter uma profissão, ter uma determinada quantia de dinheiro por mês, falar um idioma, fazer dança, sonhe em realizar coisas para você que não dependem de mais ninguém. Isso, e que ninguém retira de você mais. E que ninguém tira de você. Porque quando você só sonha em ter alguém, se você tiver esse alguém e esse alguém for errado, você não vai querer deixá-lo. E se você não tiver, você também vai condenar a sua vida a uma infelicidade. Porque eu não sou feliz, porque eu não casei, porque eu não isso. Case-se primeiro com você, case-se com sua profissão, com seu propósito de vida, e só então ande paralelo. Não é nem atrás, nem embaixo, é paralelo com alguém. Que aí sim você vai conseguir ser feliz. Isso mesmo. Porque uma mulher que é independente emocionalmente, não é só financeiro, é independente emocionalmente. Ai do meu marido se me deixar, viu? Vou ficar com ódio dele, que eu dependo dele emocionalmente. Eu também falo. Mas eu até falo que se o meu marido ficar viúvo, eu não quero que ele case mais. Já falei isso pra ele. Não vem com essa história, não. Ainda mais que ano passado, quando eu passei um aperreio na minha vida, essa gravação deste programa em 2025, 2024, eu tratei um câncer de mama. Eu falei, amor, o que mais tá me arrasando nessa história é que tu vai botar outra mulher aqui dentro de casa, de repente desembarcar desse mundo, que eu não uso nem a palavra morrer, né? Verdade. Se eu desembarcar desse mundo, eu tô arrasada com isso. Minha filha, pelo amor de Deus, não fique arrasada com isso, não. Ou tu não vai colocar outra pessoa aqui dentro? Minha filha, eu não vou falar disso. Você não vai morrer, não. Robson, tu não me responde, Robson. Eu mudei de assunto. É igual o meu também não responde muito essas coisas, não. Quando eu falo pra ele, mas eu falo pra ele que se tiver assombração, eu volto. Eu falei, no dia que você sentir alguém te puxando no pé, saiba. Assim, olha, lá no negócio nem sobe mais. Rapaz, é verdade mesmo. Não, porque eu acho assim que um companheiro que a gente tem de vida é tão bom. Para tudo, é muito bom. Como você passou um câncer, meu marido também passou por um câncer o ano passado. Ele tirou a tireoide e tudo. Foi descoberto assim muito rápido. E a gente vê que a vida da gente é um fio. Por isso que a gente tem que viver o tempo que tiver aqui com uma pessoa bacana, companheiro de vida. É aquele que vai lutar com você e não lutar em cima de você, fazer uma briga com você. Brigando e fazendo confusão. Lutar junto com você, isso que é o mais importante. Eu sempre digo assim, não é dinheiro, é a consideração e o respeito, como diz a Eliana. Sim. Não é dinheiro, não é nada. Qual é o tamanho da paz que aquela pessoa te traz. Isso. Se aquela pessoa te impulsiona para ser melhor, porque não tem jeito, nós somos seres sociais. Sim. Nós precisamos conviver com o outro. E na maioria das vezes a gente vai pelo exemplo, desde criança. Então, se eu vejo a doutora Débora malhando, treinando, a doutora Débora já foi treinar, eu vou treinar também. Isso, é assim mesmo. Ela sabe falar inglês, francês, não sei o quê, eu vou estudar pelo menos o inglês. Então você acaba
imitando o bom. Isso é Então, ótimo. escolha pessoas boas para você andar, começar pelos seus amigos, pelos seus colegas de trabalho, e a pessoa que você escolhe morar na sua casa junto com você, que é para você poder sempre melhorar e sempre ser uma pessoa do bem e para o bem. Isso mesmo. Obrigada, doutora Débora. Eu agradeço muito, Márcia, nesse Agosto Lilás aqui, principalmente que nós estamos falando dessa temática, que essa temática, se você vive, denuncie enquanto está viva. E muitas pessoas perguntam por que o Agosto Lilás. Eu acho lindo uma das interpretações que tem. Não é lilás do roxo que apanha, não. O lilás é a junção do rosa com o azul, é a junção dos homens com as mulheres no combate à violência doméstica. Perfeito. Muito obrigada. Tá bom. E volta outra vez, viu, Volta Márcia? sempre, volte sempre. Você que acompanhou mais essa entrevista já sabe que pode tirar suas dúvidas, pode fazer suas perguntas. A gente corre depois atrás da doutora Débora para poder ela tirar qualquer dúvida. Não aceite a violência, não perdoe uma violência. Afaste-se da violência. O não perdoar a violência não é para ter sentimento de vingança, é simplesmente para não conviver. Jesus falou, perdoe. A gente tem que perdoar, porque perdoar é um ato que traz paz de espírito, mas Jesus não disse que era para a gente comer na mesma mesa da pessoa que nos ofendeu. A gente perdoa e deixa a pessoa seguir seu rumo e siga seu rumo também. Já sabe, comente, pergunte, sugira assuntos, porque é assunto, deixa que eu pergunto. Até a próxima.